Podcast #2. O ateísmo antes da religião. Coexistência é você separar a desordem das pessoas do caos organizado da sua própria mente. Bom, eu sou o Knut Walker Bolwerk e hoje nós trabalhamos alguns determinados tópicos nesse podcast. Falaremos sobre a bruxaria natural, o ateísmo, as religiões, as conexões entre a bruxaria natural e a religião e uma finalização de opinião e contextualidade sobre esse conteúdo. Bom, vamos abordar uma introdução sobre em si o que podemos determinar como a bruxaria natural. Bom, bruxa natural, aquela que não se prende pelas correntes que a sociedade impõe. Assim, são pessoas que seguem apenas sua intuição e a sua essência natural da sua própria vontade, mas que não perde o equilíbrio da natureza como pessoa. Se torna uma só com os elementos da terra, é uma energia de equilíbrio yin-yang em um só corpo. Aquele que sabe manusear a energia de forma natural como uma criança nasce aprendendo a respirar. Em si, a bruxaria natural é uma vertente da natureza, uma verdade que ela impõe sobre toda a existência dos seres humanos, sem qualquer dogma para se prender. É uma forma mais próxima que deveríamos alcançar vindo a esse planeta, podendo nos tornar raízes da terra, virar água nos rios e deixar que o fogo da nossa própria criatividade esteja sempre aceso, mantido pelo vento da nossa intuição. Não adorar Deus ou deusas, nenhum como superior, mas todos como iguais, plantas, animais, pessoas e os seres astrais. A bruxa ou bruxo da natureza não se fixa nas coisas passageiras e entende que aqui é só um momento que escolhemos experienciar para nos fortalecermos espiritualmente e criarmos novas aventuras. É aquele que se sabe ou que se descobre ao passar dos anos que viver é a melhor aventura para nós, seres estelares. Certo, agora trabalharemos a contextualização do que é o ateísmo. Bom, o ateísta nada mais é do que uma pessoa que segue a filosofia de não crer em deuses, não ter a tal chamada fé em tais seres, sejam deuses nórdicos, gregos, do próprio cristianismo. Pessoas que negam totalmente a religião, seitas, dogmas, tudo em questão, e buscam isso como uma pessoa busca suas filosofias internas. Podemos dizer duas coisas. Em primeiro, que é uma busca de autoconhecimento para a evolução própria e da sociedade. Por segundo, que o ateísmo é a chave para abrir as portas e cadeados psicológicos que a religião tenta impor sobre o povo e o mundo praticamente todo. Ressaltando que, se uma pessoa se diz ateísta, mas se demonstra sinais de preconceitos de gênero sexual, racismo, entre vários outros, essa pessoa em si não é o ateu ou ateísta, já que o ateísmo próprio em si também nega essas tais atitudes. Bom, essa parte do podcast foi escrito, contextualizado por Eric Victor. E sobre essa contextualização, vamos tratar um pouco sobre o que é a religião. Essa é uma parte um tanto importante que não pretendo fazer conteúdos visionários, é algo em si que se deve muita atenção, principalmente para você, praticante da bruxaria. Ok, temos duas visões da religião. Uma delas, a qual um amigo mesmo foi que me apresentou, a verdade em que se aponte para uma evolução é o próprio contexto da religião, que a religião constrói caminhos fortes como um sustento, um caminho para se seguir para essa evolução. Só que, bom, muitas vezes para você andar em cima de pontes, você precisa ter cuidado para não ficar muito tempo, para não cair entre as madeiras podres. Ser considerado essa segunda visão, por assim dizer. Você que vive realizando magias e bons resultados sem ter conhecimento, não importa a vertente dos seus feitiços, o que te leva a crer que o seu culto possui uma coletividade de vontade em forma linear. Ou o quanto da história da tua religião você é capaz de contar, como todas as coisas funcionam nesses círculos caridosos que sempre tentam aceitar novos integrantes. Assim, eu não quero pegar bons exemplos, por assim dizer, colocando entre aspas, mas essa contextualização podemos tratar muito com a religião Wicca, que praticamente qualquer um saindo de uma religião, principalmente do cristianismo, se considera como feiticeiro, bruxo ou qualquer outra coisa envolvendo a própria Wicca, que já sim considerado como religião. Mas ainda assim, a contextualização sobre religião nesse conteúdo é algo que se deve discutir sobre a sua existência ou o seu real sentido. Mais resumida, a religião é uma ponte que se atravessa uma só vez.
que nunca se volta e que se nunca deve demorar para que suas pernas não se prendam nas madeiras que se apodrecem com o passar dos anos. Temos uma mesma singularidade entre o ateísmo e a bruxaria. Assim, das pessoas talvez possam não ter gostado desse conteúdo por não ter uma boa explicação, então eu vou estar disponibilizando ele totalmente escrito em outras plataformas. Eu vou deixar ele na descrição. Mas voltando ao conteúdo, vamos apontar uns contextos que apontam essa similaridade e singularidade entre esses dois. Ambos buscam a evolução própria, ter conhecimento da realidade e não de uma falsa ilusão. Dentro de um grupo de amigos que prezam essas filosofias, não existe a homofobia. Dentro dos dois modos de viver, a sexualidade entre casais LGBT não é nada além de um casal comum. A bruxaria natural leva um conhecimento muito amplo e perdido de coisas reais de uma realidade antiga antes do surgimento da religião. O ateísmo leva um conhecimento muito amplo e inovador de coisas reais dessa nova era em que estamos contextualizando a atual vivência da religião e, possivelmente o fim de algumas delas, que está no decorrer desses anos. Voltando ao conteúdo. A bruxaria natural e o ateísmo não é uma religião, são vertentes de filosofias, não vertentes em si, filosofias que as pessoas escolhem ter, filosofias internas ou modo de viver. Bom, agora envolvendo uma pequena discussão sobre esse conteúdo. Em final, essa parte eu não deixei disponibilizada de escrito, porque é algo que eu resolvi transmitir de última hora para gerar uma pequena polêmica, se algumas das pessoas se interessarem por essa discussão. Em uma forma geral, a religião ela é uma ponte, mas nessa realidade em que vivemos, ela não está em funcionamento para esse processo. Um processo evolutivo em que ajuda as pessoas, principalmente aquelas que perderam a memória de certas missões ou contextos que elas venham até aqui para buscar. Quando eu trato sobre esse tema em específico, sobre missões, seres estelares, é um conteúdo que eu vou abordar em outros podcasts para que seja mais compreensível, vou elaborar melhores playlists. Mas, retrocedendo ao que estávamos em uma pequena discussão. Com esse podcast, com esse conteúdo em escrito, eu quero transmitir em si uma mensagem de autoquestionamento. O quanto você realmente entende de você mesmo e daquelas coisas que você vive, ou de quem ou do que está ao seu redor. Se questione um pouco, pergunte. Somente você mesmo poderá responder essas questões. São coisas individuais. Cada um deve se questionar, deve buscar um conhecimento próprio sobre isso. A religião, ela põe uma ponte bem feita no começo, mas estragada em meios termos dela. Eu vou estar completando o conteúdo de hoje, finalizando por esse tema, por esse assunto. Então, não deixe de compartilhar o conteúdo com as pessoas que talvez você ache que vai interessar. E acesse as outras redes sociais, que eu vou deixar fixado aqui nos comentários e vou deixar na descrição.